Boa tarde, quinto ano. Que saudade de vocês. Tá todo mundo bem? Todo mundo animado? Então, hoje nós vamos estudar roteiro. Vocês já devem saber o que é, não é? Quem aí já foi a uma peça teatral? A peça teatral é parecida com o roteiro, tá? O que a gente faz em um roteiro? Assim, logo de início, deixa eu te explicar. Você às vezes pega um texto, um conto, uma lenda, um mito, até um poema, né? E aí você acha aquela história tão legal, as personagens tão boas, que você pensa assim, nossa, se isso aqui fosse adaptado para teatro, se a gente pudesse encenar isso, como é que ia ficar? Vocês já pegaram algum texto assim? Eu já peguei um monte. Tá? Um que eu penso muito que ficaria muito legal se ele fosse representado num palco é o do Outro Mundo. Lembra aquele romance que vocês leram? Então, ali tem muitas cenas que a gente poderia criar um roteiro legal, para transformar numa apresentação teatral. O roteiro é isso. Ele é um texto em forma de diálogos que serve para funcionar como base de uma representação teatral. Tá? Então, a tia vai compartilhar a tela agora com os slides para vocês irem acompanhando direitinho, tá bom? Então, vamos lá. Olhem só. Como criar um roteiro? O que a gente pode fazer para criar um roteiro? Primeiro, a gente tem que ter um texto, né? Ou então a gente tira as ideias da cabeça. A gente também pode tirar a ideia da cabeça para criar um bom roteiro. Mas de que a gente precisa? O que pode ser mais importante? Por quê? O roteiro, ele vai servir para uma apresentação. A apresentação tem movimento, né, gente? Se tem movimento, a apresentação precisa ser ágil, ela precisa ter diálogo, precisa ter cenário legal, não é? Então, vamos ver aqui o que é, em primeiro lugar, um roteiro teatral. Ele é um texto em diálogos. Vocês gostam muito de fazer diálogo, eu sei disso, que eu já recebi textos de vocês em que vocês colocam conversa de personagem. Então, ele tem os diálogos entre as personagens, sabe? Porque é isso que o ator vai memorizar para representar o texto. Também tem uma outra coisa que a gente chama de rubrica ou indicação cênica, tá? Que diz assim, como o ator deve se movimentar, como deve ser o cenário. É um jeito que o autor do roteiro tem de explicar para o grupo que vai usar aquele roteiro para fazer uma apresentação teatral, para explicar como essa apresentação pode acontecer. Tá? O roteiro não é uma peça teatral. A peça teatral ela é como um romance, é grande, tem todo um desenvolvimento, tem muitas cenas, muitas personagens e tal. O roteiro não, o roteiro é menor, tá? Ele tem poucas cenas e ele serve para uma apresentação mais rápida, mais ágil, né? Então, no texto, que é o roteiro teatral, você vai ter que construir esse texto em diálogos, tá? E você vai criar aí para explicar, né, para quem vai dirigir essa apresentação e para os atores, como é o cenário, o que os atores devem vestir, né? Como eles devem caminhar no palco. É a isso que a gente chama de indicação cênica ou rubrica. Tá? Bom, todo roteiro vai precisar de personagens, de cenário e dessas indicações que são as rubricas.
precisa ter isso para que o ator saiba o que fazer, porque não adianta só decorar, né? O cara vai decorar o texto, vai lá na frente, ninguém gosta de nada, ninguém entende nada, e aí aquilo foi um fracasso, né? Não é só decorar, tem que interpretar. O roteiro você tem que saber interpretar. Então você precisa de um monte de coisa que te ajude a fazer isso, né? Você vai precisar de uma roupa adequada. Vocês já pensaram um roteiro que fale de uma menina que é surfista e essa menina aparece na peça, lá na apresentação, vestindo uma burca, que é aquela roupa que cobre da cabeça aos pés, lá do Oriente Médio? Vocês já pensaram? Vai combinar? Não vai. Se a menina é surfista, ela tem que estar com aquela roupa especial, que é para entrar na água, a água pode estar gelada, então aquela roupa, aquele macacão, que eu não sei qual é o material, não sei se é neoprene, não sei o que é, mas aquela roupa enorme, que tapa tudo, ela tem que estar com a touca, ela tem que estar com aqueles óculos de mergulho para ajudar a surfar numa água mais profunda, não é? Então, tudo tem que combinar para fazer sentido no palco. Vocês não podem, por exemplo, colocar uma personagem que seja, vamos supor, médica, e essa personagem que é médica vai dialogar com uma personagem que é professora, e aí a médica vai falar uma coisa que não tem nada a ver com a profissão dela, e ela tem que usar uma linguagem adequada? Não pode, nem a professora que está dialogando com ela. A professora não vai poder falar errado. Por quê? Porque é uma professora. Então, tudo tem que estar adequado no roteiro. Tudo tem que estar combinando, sabe? O roteiro, você vai criar o diálogo, mas você vai ter que pensar em tudo. Você vai ter que pensar em como o cenário vai ser. Porque se você vai contar uma história na praia, não adianta você botar montanha e neve, né? Se você vai criar uma história no lago, você vai ter que colocar um patinho, um peixinho, um barquinho, tudo que combine, né? Essas indicações cênicas são necessárias. Elas ajudam o ator a memorizar, elas ajudam o ator a perceber, a entender o texto que está na mão dele. O roteiro teatral é um texto, mas ele não é um texto comum. Ele é um texto todo feito em diálogo, com essas indicações, apresentando as personagens, o cenário, né? Mostrando como tudo tem que acontecer no palco. É um texto que é como se fosse um manual para que a pessoa que vai fazer aquilo, ela soubesse direitinho como representar. Então, não adianta você criar um roteiro teatral apenas colocando as tuas ideias. Não adianta. Você tem que arrumar direitinho no diálogo, personagem certa com personagem certa, o cenário adequado, a roupa adequada, uma fala adequada para os personagens, tudo de acordo com a ideia primeira que você teve. Se você for adaptar um texto do seu livro, por exemplo, você vai seguir aquilo ali, mas as tuas ideias também vão contar, né? Caso você não vá adaptar, caso você vá criar, as tuas ideias têm que estar bem organizadas, não é? Então, a tia vai parar esse vídeo agora e vai fazer outro para dar continuidade, tá bom?